kananu ki Allah riyanta ordini junjung pa musulmanus eza konsi fi sanati thaniya min al-hijra na segundo ano di migração di profeta di Makka pa Madina na segundo ano di migração di profeta di Makka pa Madina na segundo ano fi sanati thaniya min al-hijra na segundo ano di migração di profeta di Makka pa Madina ko Allah rianta ordina al-Quran e obriga muçulmanos panjunhua. Mas outros sábios falam muçulmanos tanjunhua banha 13 academies com junjun de Yom Ashura. Mangar sábios falam muçulmanos têm banha ordem de junhua e têm banha hábito de junhua 13 academies e também junjun de Yom Ashura. Estur junjun era ba sunna. Junjun era ba sunna ruba de povo. Logo muçulmanos estão junhua 13 academies 13, 14, 15 com junjun de Yom Ashura que era ba sunna hukumu de junjun justiça de junjun na sharia era ba e sunna. Agora no segundo ano de migração de profeta Allah bin obriga junjun ruba de muçulmanos. Aya sana Quran suratul Baqara Allah fala ya ayyuhalladhina amanu o abo jinti ki telefena Allah kutiba alaykumus siyam junjum pudo obrigação ruba de bos kama kutiba ala alladhina min qablikum so manera ki pudo obrigação ruba de jinti ki passa antes de bos la'allakum tattaquna pabo pudi medi Allah la'allakum tattaquna. Palavra la'alla na língua de árabe e significa talvez. La'alla na língua de árabe significa talvez. Saufa, asa, esse tudo significa talvez na língua de árabe. La'alla, saufa. A grávida pode fazer Ramadã. Não chega não conta se contra prenhada por junho ou não. Embora prenhada faça parte de gente que Sharia permite para quem junho. Não conta tranquila, que lá que nascer o último, ou não conta coisas que está dando junjun, não conta al-adhar al-mubiha lil-fitra. Al-adhar al-mubiha lil-fitri. Gintis que Sharia purda para quem junjun. Que lá nascer o último parte, nono parte desse programa. Não. Allah fala no Quran, la'allakum tattaquna. Para por meio de Allah. Nossa palavra la'alla na língua de árabe e significa talvez. Asa, saufa, esse tudo significa talvez. Mas ali na tafsir de Al-Quran, palavra la'alla e significa para por meio de Allah. Se o tafsirar para falar talvez por meio de Allah, khata, que é erro. Kutiba alaykum siyam, abo jinti que tem fé na Allah, junjum pudo obrigação ruba de vós. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, sua maneira que por obrigação rubar jinti que passa antes de abod bona bem la'allakum tattaquna bukana fala talvez botamia de Allah la subut tafsiral para falar talvez que é erro ma para por meio de Allah sabe o tafsir do Alcorão é fala kalimatu la'alla huna litta'lil ay likay tattaqullaha para por meio de Allah mas como talvez botamia de Allah la para por meio de Allah palavra la'alla li na língua de árabe talvez mas ali na tafsir do Alcorão significa para por ter maneira de meio de Allah para por meio de Allah la'alla significa li ta'lil que é ta'lil e a palavra que está conta objetivo de ordem palavra que está conta objetivo e está mostra objetivo de coisa. Então Allah fala para por meio de Allah e que talvez bota meio de Allah lhe limpo já ne aya está claro como Allah obriga njunjuru para muçulmanos na ano segundo ano de migração de profeta de Makka para Madina logo está claro ali como njunjun si hukumu si justiça na sharia e obrigatório rubar tudo muçulmano e obrigatório rubar tudo muçulmano para njunjua
mi sagrado que na bem possível e por começar dia 24 possível e por começar dia 24 então para ver que lá hukumu de junjung justiça de junjung e obrigatório الصوم واجب فريضة على جميع المسلمين الله obrigan junjung rubar todo muçulmano mas tem aqueles que Deus bem por dar para quem junjung não encontrar na último baquim que Allah tolera Allah por dar para quem junjung não encontrar na último do programa mas para nós saber como junjung é obrigatório rubar todo muçulmano que tem fé na Allah, Allah obrigou para um junjua. E obrigatório. E cá como junjun sumi sutan junjua, sumi sukan junjua. Não. Allah por obrigatório rubar tudo muçulmano. Mané que não ouvi na ayah do Coran. Também vi na sunna do profeta. É quando sabe se falam junjun e obrigatório binassil kitab. Sawm wajibun binassil kitab. Hukmuhu wajib بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة نجنجو obrigatório rubar todo muçulmano obrigação está no Corão ne aya que não acaba de tafsira também está no hadith do profeta hadith de Abdullah ibn Umar que está no Sahih Muslim onde que Nabi sallallahu alaihi wasallam fala bunya al-Islam ala khams Islam tem 5 pilares religião islâmica está constituída por 5 pilares. Primeiro, ponto sumia, nada que atende a adoração Allah, Muhammad é mensageiro de Allah. Segundo, pode firmar 5 horas de raça. E obrigatório. Terceiro pilar, para um junjua, mis um junjum. Quarto pilar, terceiro pilar, pode trazer zakat. Quarto, um junjua, mis um junjum. Quinto pilar, pode vai peregrinação na Ka'batul Musharrafa. Então, junjum é o quarto pilar de Islam. E faz parte de pilares de Islam. Mané que hadith do profeta acaba de explicar. Também sábios tudo no mundo é concordar. E jima. E que até nem sabe que contraria de como um junjun obrigatório. Ruba de tudo muçulmanos. E obrigação de Allah. Se não for obrigatório, então castigo está para quem que deixar sem motivo que Sharia permite. Para não tomar cuidado. E tem manga de muçulmanos que terão fitas, planos, na misa em junjun. O por engana pecadores, moca por engana Allah. Allah sibi, se está doente ou que está doente. Para Deus obriga em junjun, mas, e bem falando no Corão, فمن كان منكم مريضا ومن كان مريضا أو على سفر كين está doente. Doença que se mecana aguenta em junjun. أو على سفر ويسنا viagem, فعدة من أيام أخر butadi san junjung bukume Allah por dau abo sa doente sana viagem ba outro dia utai pagan uta fazer contagem de dias que hoje doente com dias que hoje na viagem bumim pagan na outro dia. Então junjung é obrigatório rubar tudo muçulmano e tem nanguintes que Allah dispensa Allah por dar Allah tolera para quem junjua. Até próprio não cana pera na fim do programa, não na contar já, depois não acaba de explicar, shurutul wujub wa siha lição, condições de junjun, condições de obrigação de junjun, com condições para junjun estar correto. Ora que não acaba aquilo, não na conta, baquim que Allah por dar para quem junjua. Gosto não conta condições de junjun. Shurutul wujub wa siha lição. Condições que está mostrando como junjun é obrigatório ruba de alguém. Quer dizer, qualquer condições que está reuni para mostrar como junjun é obrigatório ruba de bo e também qualquer condições que está mostrando como bom junjun é correto. Não conta tudo bias. Logo está falando condições de obrigatoriedade de junjun com condições de para junjun está correto não alguém. Nós sabemos que Allah obrigado junjun, mas Allah é obrigado junjun, mas ele tem condições que pecador na runi
pe kunsa seedu obligation bade bo pa bun junwa itene nan condition na sharia ku pecador didi runi sigi conditions completa na alguém e obrigatório pa bun junwa ma sigi conditions ka completa e kana seedu obrigatório pa bun junwa abo musulman então na que condições não contar tudo dos para ver tempo que tem e tem dois tipos de condições e tem condições que tá mostrar como njunju obrigatório para alguém com condições para njunju está correto mas não tem programa tio não tem etapas manga dele coisas de papia pontos lo não junte surumbias para não por perder tempo condições que tá mostrar como njunju obrigatório para alguém também está mostrar como um junjui correto. Primeiro, al Islam, você tem que ser muçulmano. Condições de obrigação de junjui, você tem que ser muçulmano. E também condições para um junjui estar correto. Vou prestar atenção, duas condições que nós juntamos. Condições de obrigação de junjui para alguém, com condições para um junjui estar correto. Duas condições. Primeiro, al-Islam, o tem que ser muçulmano. Junjun que obrigatório ruba de kafir. Também cara está correto para kafir em junjun. Para ficar bem claro. Junjun cara está correto para Amin. Junjun cara está correto ruba de pecador kafir. E que obrigado. E que obrigação ruba de pecador kafir para junjun. E também ninguém junjun sem junjun e que correto. Logo, primeira condição, Islam. Para junjun ser obrigatório para bo e também para estar correto, tem que ser muçulmano. Segundo, al-bulugh. Tem que ter idade adulto. Para por junjun. Idade adulto, que cedo na macho com fêmea e que tem uma idade certa, mas tem qara'in e tem alamat shar'iyya que está mostrando como a boa idade de junjun. Orgi cabelo bari sabaku nansi, cabelo de hora de sexo, cabelo de bari sabaku na homem. Orgi cabelo de bari sabaku nansi, menino kusi como cabelo de bari sabaku nansi já, cabelo de hora de sexo nansi, também ita sunha líquido tá saindo nesse corpo. Esse é obrigatório para junjun. E fêmea, orgi com soja período. Menino fêmea, cabelo bari sabaku nansi, ou cabelo rora sexo nansi, ou itaoja período, sangue de período. Esse é obrigatório para junjun. Aquela que está falando, segundo condição, idade. Al-bulugh, al-tamyiz, idade. Na macho, cabelo bari sabaku tem que nansi, rora de sexo, ita sunha líquido tá sai. Na mulher, orgi com soja período. Logo essa condição de idade. Se pegar o tigane idade, é obrigatório para junjun. Mas entre menino tigane idade, não dir bata treinar no junjun. Que que sabe falar. Quem que tiga idade, junjun é obrigatório no barbo. Mas tem que bata treinar no junjun. Bata junjun para amanhã até média até 2 horas, que menino sírios que tiga idade, não tem que bater treino de junjun. Treino. Senão é canem costuma. E tem que bater treino de junjun. Bater junjun de para amanhã até média. E bater junjun de para amanhã até 2 horas. Para ver que tiga idade de junjun, e que tiga idade adulto, cabelo bari sabaku kanan